Ele era um fracasso que assistia anime o dia inteiro, mas depois de se juntar ao exército, ele salvou o mundo de uma invasão por criaturas mágicas. E também é um otaku solitário de 30 anos que trabalha no exército japonês para comprar almofadas de corpo da sua waifu de anime. Um dia, durante o caminho para uma convenção de anime, uma porta misteriosa se abre, libertando criaturas mitológicas terríveis como dragões, cavaleiros armados e elfos. Elas começam a causar caos na cidade, rampando e destruindo prédios de alto padrão. A cidade entra em estado de pânico, e o exército aparece para controlar a situação. Logo, helicópteros militares começam a disparar contra os dragões fogo, enquanto as forças terrestres lidam com os cavaleiros e elfos. No meio do caos, Atami se preocupa que sua convenção preferida será cancelada. Isso dura muito tempo, então ele rapidamente toma conta e corre para salvar as pessoas assustadas. Ele usa uma faca extra para espetar um cavaleiro que está atacando um policial. Então ele começa a guiar os locais e turistas até o Palácio Real. E quando todos estão seguros, ele se junta às forças de defesa e salta em uma batalha feroz contra as criaturas mitológicas. Ninguém percebe que Itami pertence a um grupo especial de soldados treinados especificamente para serem modelados após as forças Verde Barrete e Delta dos EUA. Vários dias após o incidente, Atami é promovido ao posto de primeiro-tenente por seu ato de bravura. Ele recebe reconhecimento do governo japonês por lutar ao lado das forças de defesa japonesas para capturar os estranhos invasores e ajudar a prevenir uma grande ameaça na região de Jinja. No entanto, a ameaça de outra invasão não está longe de ser resolvida porque a porta ainda está aberta, e os dois mundos podem colidir a qualquer momento. O governo japonês decide enviar uma equipe através da porta para explorar o outro mundo e desvendar os mistérios que lá existem. Itami, um desapegado mais interessado em eventos de anime e mangá do que em deveres militares, acaba sendo parte desta força de defesa especial. Embora tenha uma atitude despreocupada, sua formação militar e seu profundo conhecimento de personagens históricos e fantásticos de anime e mangá o tornam perfeitamente adequado para a missão. 3 meses depois, com tanques, tropas e equipamentos pesados, a força especial se prepara para entrar na porta misteriosa. Mas assim que eles cruzam para o outro mundo, são recebidos por um cenário assustadoramente deserto com nada além de terra nua o olho pode ver. No início, o time está confuso, lutando para entender suas circunstâncias. Mas ninguém sabe que eles acabaram de entrar num mundo cheio de dragões, magia e criaturas mitológicas escondidas nas sombras, esperando revelar seus verdadeiros perigos. Ao saberem da chegada da força militar japonesa através da porta, a capital imperial mística rapidamente entra em estado de alerta. O rei, preocupado com a ameaça desconhecida, convoca uma reunião urgente com seus ministros para discutir a situação e elaborar um plano de ação. Marcos Casal, o ministro real, acusa o rei de ser responsável pela morte de mais da metade de sua própria força real. Em resposta, o imperador Mult defende sua posição, declarando que não ficará de braços cruzados enquanto uma força militar desconhecida se aproxima da porta e ordena que eles entrariam em combate. Mesmo que o ministro Castle avise que uma batalha causaria um massacre, o rei ordena que seus ministros enviem representantes para as regiões vizinhas, pedindo ajuda para proteger o continente dos invasores desconhecidos do outro mundo. Enquanto isso, os reinos tribais ouvem sobre a chegada da força militar japonesa e rapidamente convocam uma reunião com seus comandantes. Quando os líderes de Durin perguntam sobre a força imperial, o representante do imperador Mott mente, dizendo que as forças imperiais estão lutando contra o inimigo em Arnas Hill, e não podem se juntar a eles. No entanto, Lord Durin, o comandante militar do exército tribal, não está convencido, pois não viu muitos inimigos em Arnas Hill. O representante do imperador empurra para um ataque ao inimigo ao amanhecer do dia seguinte. Assim que a ordem é dada, o caos brota no acampamento, com cada comandante ansioso para estar na linha de frente. No entanto, Lord Duran sente a ameaça da próxima batalha e decide manter seus homens nas linhas de trás, afastados do combate imediato. No dia seguinte, os comandantes das forças de Alguna e Mudmont dizem a Lord Duran que estão prontos para atacar, mas ainda não conseguem ver as forças imperiais. Então eles começam a marchar contra as forças japonesas. Mas antes que possam lançar seu ataque, as forças japonesas atacam primeiro. Eles lançam bombas aéreas e mísseis sobre o inimigo, matando e ferindo cerca de 10.000 soldados em apenas um ataque. Após isso, as forças japonesas iniciam um segundo ataque, que elimina mais 40.000 soldados, deixando as forças inimigas em caos. À noite, os comandantes militares se reúnem novamente nos acampamentos e perguntam a Lord Duran se devem abandonar a batalha porque perderam mais da metade de seus soldados e 2 importantes líderes militares. Lord Duran responde que é tarde demais para fugir e ele não recuará até vingar seus companheiros mortos. Ele planeja invadir a base militar à noite, mas as forças japonesas os surpreendem quando lançam um ataque brutal com mísseis e foguetes. Nesta grande batalha, Lord Duran fica gravemente ferido e as forças especiais japonesas conseguem matar mais de 60.000 soldados novamente. Em breve, o imperador aprende que as forças tribais foram derrotadas e estão recuando para seus vilarejos. Em um movimento cruel, ele ordena que seu ministro venha envenenar suas poças e queimar suas casas, garantindo que os tribais não tenham recursos restantes.
Dessa forma, os tribais ficaram sem poder e incapazes de se levantar contra o imperador novamente. De repente, a princesa Pínia, filha do rei, corre para o conselho real e acusa o rei da derrota da força militar no Arnas Hill. Mas para calar sua boca, o rei pede que ela leve alguns soldados consigo e espionem os acampamentos inimigos. No dia seguinte, as forças de defesa especiais são designadas para aprender mais sobre o reino inimigo e sua maneira de vida. Para realizar essa tarefa, Atami é nomeado como líder de seu pelotão, e eles viajam para os vilarejos para interagir com os locais e estabelecer relações amistosas. Ao chegarem à última aldeia à noite, eles ficam chocados ao ver a floresta, onde as aldeias estão localizadas, consumida por um grande incêndio. Fumaça negra espessa preenche o céu, e quando Atami se aproxima mais, ele vê um gigantesco dragão vermelho queimando a floresta. Depois que o dragão sai, Atami ordena que seus companheiros ajudem a apagar o incêndio e buscam sobreviventes. Mas quando chegam à aldeia, descobrem que todos morreram nas chamas. Após essa missão exaustiva, Atami se aproxima de uma poça próxima para pegar água, mas quando abaixa a balde, ele sente um baque forte. Quando olham dentro, ficam horrorizados ao encontrar uma garota elfa inconsciente no fundo da poça. Sem perder tempo, Atami rapidamente desce na poça com a ajuda de seus companheiros e resgata a garota elfa inconsciente. Uma vez que ela é puxada com segurança, os médicos imediatamente levam-na para uma tenda próxima para avaliar sua condição. Eles começam a verificar seus sinais vitais, monitorando cuidadosamente sua temperatura corporal e respiração. Enquanto isso, Itami e um de seus companheiros aguardam do lado de fora, sentados quietos e ansiosos, esperando boas notícias. Enquanto aguardam, Itami nota que seu companheiro parece estar especialmente animado, com um leve rubor no rosto. Itami, sempre rápido com uma piada, pergunta se ele desenvolveu algum interesse especial pelos elfos. Seu companheiro, constrangido, está prestes a responder quando um médico de repente sai da tenda, interrompendo sua conversa. O médico informa que a temperatura corporal da garota elfa está retornando lentamente ao normal e que ela já não está em perigo mortal. Esta notícia traz uma onda de alívio para Atami e seu companheiro. No entanto, a médica ainda parece hesitante sobre o que fazer agora. Ela se vira para Itami e pergunta o que eles devem fazer com a garota elfica agora que ela está estável. Sem hesitar, Itami responde que, dado o dano causado pelo incêndio, eles não podem simplesmente deixá-la para morrer. Como seu assentamento foi destruído, a garota élfica não teria lugar para ir. Itami sugere que levem-na de volta com eles como refugiada. A médica concorda sem hesitar e rapidamente começa a preparar para o transporte da garota élfica. A equipe está pronta para seguir em frente, determinada a garantir sua segurança. Ao chegarem à estação Arnar, Atami e seu pelotão decidem parar em Koda Village, antes de retornar à base militar. Após algum tempo, eles chegam à pacífica e bela aldeia, onde Atami rapidamente se reúne com os anciãos da aldeia e conta sobre o incêndio na floresta e como os assentamentos próximos foram completamente destruídos. Ele também explica que a criatura por trás deste terrível incidente era um dragão fogo que queimou tudo em seu caminho. Felizmente, ele conseguiu salvar uma garota elfa do desastre. Mas quando Itami pergunta se a garota elfa pode ficar na aldeia, a anciã Sally recusa. Ele explica que não podem aceitar um elfo. Além disso, os habitantes estão preparando-se para fugir o mais rápido possível para escapar do dragão fogo. Quando Itami pergunta por quê, o chefe da aldeia responde que uma vez que o dragão fogo provar que gostou do sabor da carne humana ou elfa, eles continuarão atacando vilas e cidades. Enquanto isso, nas bordas da aldeia de Koto, há uma casa do bruxo chamado Kato, que também está tentando fugir da aldeia junto com seu aluno, Lele. Mas eles têm uma carruagem pequena que não pode carregar todos os livros mágicos do bruxo. Então Lele sugere levar apenas os mais importantes. Em breve, eles começam sua jornada e chegam a Koda Village, onde os habitantes estão todos prontos para fugir da aldeia. Mas o bruxo e seus alunos logo aprendem que uma das carruagens está carregando peso excessivo e, portanto, seu eixo quebrou. Então Itami e seus soldados estão tentando ajudar com a carruagem. Lele nunca viu soldados usando roupas estranhas, então ela rapidamente pula da carruagem e corre em direção a Itami para ter uma vista mais próxima deles e seus companheiros. Mas antes que ela chegue a Itami, ela encontra uma garota meio consciente sendo tratada pelos médicos, em seu pelotão. Ela é fascinada por essas pessoas estranhas, mas de repente um cavalo selvagem salta sobre suas patas traseiras, pronto para esmagar Lele, mas um dos soldados o atira no chão. Lele, assustada, percebe que foi salva por essas pessoas estranhas, e seu respeito por elas aumenta. Mais tarde, um dos homens de Itami, preocupado, pergunta se eles teriam que cuidar dessas aldeias sem teto, já que nenhuma rainha ou exército veio resgatá-las. Itami responde que aprendeu com os chefes da aldeia que nenhum de seus comandantes militares retornou para casa após serem enviados para lutar contra as forças especiais japonesas em Arnas Hill. No dia seguinte, Atami e seu pelotão estão em uma jornada com os habitantes para encontrar um lugar adequado para eles se instalarem. Um dos companheiros pergunta a Atami por quanto tempo os habitantes estarão em fuga. Itami responde que vão continuar correndo até estarem certos de que o dragão fogo não virá. Ele adiciona que os refugiados passarão pelo mesmo destino em qualquer parte do mundo. Caminhando por algum tempo, outra carruagem quebra. Então o chefe da aldeia pede ao proprietário que carregue o que pudesse e continue caminhando porque não podem se permitir ficar ali por muito tempo.
Surpreendentemente, Atami ordena que seu pelotão queime a carruagem, e quando um dos médicos se irrita com ele responde calmamente que fez isso para manter todos seguros. Ele diz que a família cuja carruagem quebrou não queria se mover adiante, e ele não pode se dar ao luxo de chamar por um veículo de apoio porque estão muito além das linhas de frente. E o inimigo poderia atacá-lo se chamarem de apoio aqui, o que levaria a uma grande batalha, e os pobres habitantes ficariam presos no meio do tiroteio, e uma batalha não planejada levaria a uma grande perda de vidas e propriedades. De repente, o motorista informa Itami que criaturas estão vindo sua direção. Itami rapidamente agarra seus binóculos e nota uma nuvem de corvos voando em sua direção, mas quando olha mais de perto, ele fica chocado ao ver uma garota gótica lolita entre eles, como os personagens que ele frequentemente vê em seus animes e mangás favoritos. Ao ver a garota, uma multidão de crianças da aldeia pulam do jeep e correm felizmente em sua direção. Mesmo que Itami não entenda sua língua, ele consegue perceber que a Lolita Girl é muito amiga das crianças. As crianças a informam que estão fugindo da aldeia devido à ameaça do dragão fogo. A garota curiosamente olha a Tami e caminha mais perto do seu jeep, admirando o veículo estranho e o grupo estranho de pessoas sentadas nele. As crianças a tranquilizam dizendo que Itami e seus companheiros são pessoas boas, porque ajudaram a escapar do dragão fogo. Então, de um tom sedutor, ela pergunta a Itami se pode viajar no veículo também, mas Itami mal entende a língua e olha para ela como se fosse um covarde. Sem aviso prévio, a garota pula no jeep e se acomoda no colo de Itami, enquanto Itami, nervoso, segura sua respiração. Seus companheiros olham para eles perplexos, mas a Lolita Girl está se divertindo teimando com Itami, enquanto ele, impotente, pede para ela descer dele. Depois de dirigirem por algum tempo, o motorista informa a Tami que chegaram a Roach Hill, o que significa que estão bem longe da aldeia. A Tami olha pela janela do jeep para verificar os habitantes atrás dele, mas sente que o clima está ficando mais quente e desconfortável. Ao olhar mais de perto para o sol, ele vê uma sombra de um dragão voando em sua direção, e um assustado Atami grita no topo dos pulmões. Mas de repente, o pequeno dragão é engolido por um dragão maior, e, horrorizado, descobrem que o maior ser é o dragão fogo. O dragão começa a respirar fogo sobre os habitantes e suas pertences, fazendo-os correr para salvar suas vidas do dragão voraz. Caos se instala na colina enquanto os habitantes começam a correr em pânico para evitar o dragão sangrento. O dragão quebra as carruagens, persegue as crianças e começa a incendiar tudo. Atami rapidamente recupera os sentidos e ordena que seu pelotão distraia o dragão, para que ele possa atirar nele. Ele logo começa a atirar com sua metralhadora no dragão, mas o dragão responde com fogo, fazendo Atami perceber que eles não terão chance contra as feras do dragão. Ouve-se barulhos altos e tiros, e a elfa acorda e rapidamente pede a Atami para distrair os olhos do dragão. E Atami rapidamente ordena que seu pelotão alveje o olho do dragão. Em breve, uma granada é lançada no olho do dragão, mas quase erra. Então a Lolita Girl pula do jeep e usa sua arma para atacar o dragão. Sua audaciosa ação compra tempo suficiente para a granada atingir seu alvo. Em breve, o míssil atinge o dragão, fazendo-o gritar de dor antes de desaparecer no céu. Após lidar com o dragão, os soldados enterram os corpos dos habitantes mortos e oferecem orações por sua paz. Em seguida, Atami se vira para ver uma menina chorando pela morte de seus pais, então ele a conforta. Mais tarde, um membro do pelotão informa a Atami que alguns dos habitantes ficarão em casa de parentes próximos, enquanto outros encontrarão um lugar em uma cidade ou aldeia próxima. E também se dirige ao ancião da aldeia e pergunta sobre as crianças órfãs, mas o ancião friamente responde que não podem se dar ao luxo de cuidar delas, porque precisam cuidar de si mesmos também. Então a Kaina Tomi decide levar as crianças órfãs para o acampamento de Arnas, e todos olham para ele com sorrisos felizes. A elfa é assombrada por um pesadelo, vivendo o dia em que seu pacífico vilarejo de elfos foi destruído pelo dragão fogo. Em seus sonhos, ela se lembra de seu pai preocupado carregando-a até a poça da aldeia e jogando-a dentro para mantê-la segura do caos ardente. Ela acorda com um susto, olhando ao redor em pânico, mas rapidamente se acalma quando percebe que está com Atami e seu pelotão de heróis. Em breve eles chegam a Arnas Hill, e o superior de Atami repreende-o por trazer uma série de órfãos para o acampamento, e Atami casualmente pergunta se foi uma ideia ruim trazer as crianças abandonadas. O oficial responde que definitivamente foi uma ideia ruim. No Japão, o comandante recebe um relatório detalhado das forças de defesa especiais sobre o progresso no Reino Mágico. Uma das principais desafios que Atami e sua equipe enfrentam é a barreira linguística, pois os locais falam uma língua completamente diferente. Embora isso seja um desafio, o time conseguiu estabelecer conexões pacíficas com várias aldeias. Eles aprenderam que cada aldeia é liderada por um chefe, mas a estrutura política maior do reino permanece incerta. O reino depende fortemente da agricultura e a maioria das pessoas lá são humanas, como aquelas no Japão, o que dá a eles algum terreno comum. O que chama a atenção do comandante é a notícia de que Itami trouxe um grupo de órfãos. Embora isso possa parecer uma movida estranha, o comandante vê isso como uma oportunidade. Ele decide levar as crianças para o Japão através da porta. Estudando sua língua, comportamento e costumes, eles esperam obter uma compreensão mais profunda da cultura e do modo de vida do reino. Essas informações podem ajudar a melhorar a comunicação e a construção de confiança entre os dois mundos.
O comandante acredita que este passo é essencial para formar uma conexão mais forte e garantir interações pacíficas no futuro. Do outro lado da porta, Itami, senhor, não conta ao comandante sobre seu plano e simplesmente ordena que ele cuide dos refugiados e os observe. Exausto, Atami sai da cabine dos superiores e instrui seus companheiros a cuidar de diferentes tarefas. Kurogayashi e Kurokawa têm que buscar comida na cozinha, Kurata e Tomoda têm que buscar tendas no engenheiro do posto, enquanto ele se encarrega dos papéis burocráticos. Dizendo isso, Itami dispensa todos e começa a caminhar com a cabeça baixa. Mas de repente, o tenente Yanagita, seu antigo companheiro, pede que ele o acompanhe ao telhado. Ele rapidamente pergunta a Itami se ele deliberadamente perdeu o dragão e trouxe os refugiados porque é um suave de coração. Mas Itami nega nervosamente, dizendo que foi devido ao câmbio atmosférico neste lugar. Em tom sério, Yanagata diz a ele que este lugar é um tesouro especial para eles, pois é um território habitável com muitos recursos e sem poluição. Este lugar até tem depósitos minerais que ajudarão a desenvolver sua economia no Japão, mas o governo não sabe muito sobre isso e não sabe como lidar com esta região. Ele olha para Itami e pergunta se esta região especial vale a pena colocar metade do mundo contra eles. Esta região pode ser uma chance para eles se isolarem do Japão e começarem uma nova vida aqui, mas ainda precisam pensar nisso. Ele declara que a Tami será dado muito mais liberdade para agir conforme desejar, porque ele é quem trouxe os refugiados e tem uma conexão mais profunda com as pessoas aqui. No dia seguinte, a Tami reúne todos os refugiados e pede que se apresentem para registrar seus nomes. Então ele ordena que seus homens construam casas para os refugiados e pede aos refugiados que entrem nos acampamentos porque as retroescavadeiras e gruas são perigosas. Almoço chegou, e todos os refugiados se reúnem em volta de uma mesa cheia de comida deliciosa. O bruxo Kato grita de alegria após comer um pedaço de pão japonês, enquanto seu assistente Lely curiosamente olha em volta da mesa e tenta aprender os nomes dos diferentes alimentos. Ela rapidamente junta as mãos para rezar, pois viu os soldados da defesa especial fazerem isso antes de comer. Após vários dias de esforço, a Tami finalmente consegue providenciar banhos quentes para homens e mulheres na região especial. Esse pequeno luxo se torna um enorme impulso para o moral de refugiados e soldados, oferecendo um raro momento de paz e alívio do estresse contínuo. Os banhos logo viram um local favorito onde todos podem relaxar, conversar e sentir alguma normalidade, apesar dos desafios do mundo mítico. Certa noite, Lili, a elfa, e a sacerdotisa gótica, Hori, se encontram juntas no banho feminino. Enquanto conversam, Tuka descobre pela primeira vez que foi a Tami quem salvou sua vida. Atordoada e emocionada, ela expressa o desejo de retribuir a ele e aos outros por sua bondade. No entanto, sua culpa por não ter agido antes logo aparece, e ela abaixa a cabeça envergonhada. Hori, sempre brincalhona e sábia, tranquiliza Tuga com um sorriso caloroso. Ela lembra que todos ali perderam algo, seja família, amigos ou lares, e que a bondade nesses tempos não vem com condições. As palavras de Wari confortam Tuga, ajudando a encontrar paz em meio à sua tristeza persistente. Logo, Lele lhes diz que está aprendendo a língua das Forças de Defesa Especial e continua a contar algumas coisas que descobriu. Os soldados das Forças de Defesa Especial são guerreiros de um país chamado Japão. E além do portão, existem outros países além do Japão, e um mundo totalmente novo sobre o qual eles nada sabem. Em outra parte do reino, a princesa Pinia visita Lord Duran, que está deitado em uma cama, gravemente ferido da recente batalha com o exército japonês. Sua mão e pé direitos foram amputados, e sua figura antes gigantesca agora está reduzida a um estado vulnerável e indefeso. Ao entrar no quarto, a princesa informa Duran que veio em busca de informações sobre Arnas Hill. Ela havia ouvido rumores de várias fontes de que um indivíduo de alta patente estava sendo tratado na estalagem, e seu interesse foi despertado. No entanto, Lord Duran fica imediatamente surpreso com a falta de conhecimento dela sobre os eventos ocorridos há alguns meses. Ele pergunta como ela pôde não ter recebido nenhuma atualização sobre o que havia acontecido lá. Pina, surpresa com a acusação, admite que não tinha conhecimento da situação e desconhecia a gravidade dos acontecimentos em Arnas Hill. Com crescente frustração, Durin revela a verdade por trás dos eventos e diz à princesa que o imperador estava plenamente ciente da ameaça representada pelos exércitos aliados. Em vez de confrontar diretamente esse perigo, o imperador elaborou um plano para usar as forças japonesas para eliminar os exércitos aliados, sabendo muito bem os riscos envolvidos. Durin deixa claro que o verdadeiro inimigo não é o exército japonês, mas sim o imperador e sua agenda oculta. Segundo Durin, o imperador sabia há muito tempo que as forças aliadas representavam um desafio significativo para o império, e para eliminar essa ameaça, ele usou as forças japonesas como um peão em um jogo maior. Essa revelação choca a princesa. Ela sempre teve seu pai em alta estima, acreditando na retidão de suas decisões e na nobre causa do império. Agora, ela se deparava com a dura realidade de que seu pai poderia estar manipulando eventos para seu próprio ganho político, usando a guerra como meio de garantir seu poder e eliminar ameaças potenciais.
A verdade começa a se assentar na princesa Pina enquanto ela ouve as palavras de Duran. Ela fica abalada com a possibilidade de que seu pai, o imperador, talvez não fosse o governante benevolente que ela sempre acreditou que ele fosse. Em vez de proteger o reino de invasores externos, parece que o imperador tinha seus próprios planos para o futuro, e esses planos podem ter envolvido sacrificar a vida de muitos para solidificar sua posição de poder. Durin, amargurado e desiludido, diz à princesa que se ela realmente busca entender o que aconteceu em Arnes Hill e a extensão da traição de seu pai, então ela deve visitar o local pessoalmente. Só então ela poderá ver em primeira mão o dano causado e a verdade por trás das ações do imperador. O tom frio de Duran deixa a princesa com o coração pesado, incerta do que descobrirá ao viajar para Arnas Hill. Enquanto Pina deixa o leito de Lord Duran, sua mente está cheia de turbulência e ela se vê dividida entre a lealdade ao pai e a inquietante percepção de que tudo o que pensava saber sobre seu reino pode ter sido uma mentira. As palavras de Duran continuam a ecoar em sua cabeça enquanto ela começa a questionar seu papel no Império e se ainda pode confiar nas pessoas ao seu redor. A princesa sai da estalagem e diz aos seus camaradas que devem visitar Arnos, e ordena a sua assistente Norma que peça a unidade principal para marchar em direção à colina. Enquanto isso, Atami está totalmente absorto em seu mundo de mangá, felizmente perdido em uma web novel, desfrutando de cada página como se tivesse esquecido o mundo real. Ele está tão absorto em sua fuga fantástica que nem percebe os outros ao seu redor. No entanto, sua paz é logo interrompida quando o médico e Kuribayashi, ambos com semblante seriamente preocupado, o chutam na bunda para tirá-lo de seu transe de mangá. O médico tem algo importante a relatar. Ele informa Itami que a elfa, Chuka, tem agido estranhamente nos últimos dias. Parece que Chuka está pedindo porções duplas de tudo, como comida, água, até roupas. A princípio não parecia incomum, mas há um detalhe. Chuka sempre mantém uma porção completamente intocada enquanto usa outra para si mesma. Ninguém sabe o porquê. Para tornar as coisas mais confusas, ela continua pedindo uma porção especificamente para um homem. Mas a equipe não consegue descobrir quem é esse homem, ou por que ela insiste nisso. A barreira do idioma também está dificultando a compreensão do comportamento de Chuka. Como ela não é fluente em japonês, não consegue se explicar totalmente à equipe. Até o mago Kato, que tem algum conhecimento sobre elfos, parece estar no escuro. Ele menciona que Chuka é um tipo raro de elfo e não se sabe muito sobre sua espécie, tornando ainda mais difícil para eles descobrirem o que está acontecendo. Itami, enquanto ainda tenta processar tudo isso, percebe que algo está definitivamente errado com Chuka. Na manhã seguinte, Rory visita Chuka e compartilha alegremente que está gostando de seu tempo com as forças de defesa japonesas. Apesar de estarem em alojamento temporário, o local tem tudo o que precisam, como comida, água e até um banho. Ela confessa que está começando a preferir este lugar à floresta onde costumavam viver. No entanto, quando ela olha para Chuka em busca de aprovação, ela nota tristeza nos olhos de sua amiga. Chuka suspira e explica que um dia elas teriam que se virar sozinhas e ela não sabe como sobreviver por conta própria. Ela até teme que se as coisas derem errado, possa ter que se vender aos soldados da colina para sobreviver. Rory fica chocada e tenta tranquilizá-la, mas antes que ela possa dizer algo, lá chega e lhes diz para segui-la. As três garotas seguem para uma área deserta onde encontram numerosos dragões mortos espalhados. Lale explica que Itami havia pedido para ela coletar escamas de dragão. Quando Chuka se pergunta se essas escamas valem alguma coisa, Lele a tranquiliza dizendo que, embora as forças de defesa não precisem delas, elas nunca precisariam se vender por comida, como Chuka temia. No dia seguinte, Itami diz a Kirada que está coletando as escamas de dragão para ajudar os refugiados a aprender sobre comércio na região especial. Seu objetivo é ensiná-los a se cuidar e sobreviver por conta própria, sem ter que depender dos outros. A bondade de Itami não passou despercebida por Chuka, e ela é genuinamente grata por sua ajuda. Com isso, todos entram em um jipe e partem em sua jornada rumo à terra de Itálica, prontos para o que vier a seguir. Enquanto Itami e sua equipe seguem para Itálica, Kiruda de repente o informa que uma grande quantidade de fumaça está subindo de uma montanha próxima. Itami pergunta a Kiruda se há uma estrada que leva à fumaça, e Kiruda aponta uma estrada que segue direto para as montanhas. Com sua experiência, Atami rapidamente percebe que a fumaça vem da região de Itálica. Luli sugere que a fumaça pode ser de algo grande sendo queimado na área. Percebendo a gravidade da situação, Atami ordena que suas unidades fiquem alertas e monitorem de perto os arredores, de olho nos céus também. Enquanto Atami está no meio da conversa, Wari lambe os lábios de excitação, dizendo que pode sentir cheiro de sangue por perto. Acontece que a princesa Pina e sua unidade militar estão invadindo o reino de Itálica. O choque de espadas, sangue e corpos pode ser visto por toda parte. Depois que as forças da princesa conseguem tomar o controle do castelo, as coisas começam a se acalmar. Sua assistente, parecendo confusa, pergunta por que estão lidando com bandidos em Itálica. Pina, visivelmente frustrada, range os dentes e admite que está tão perdida quanto ela. Disseram-lhe apenas que um grupo de invasores armados estava atacando vários territórios. A princesa está zangada porque foi mal informada de que as forças japonesas estavam invadindo os territórios, o que a fez correr para Itálica.
No entanto, ao chegar, tudo o que encontram são os restos de suas próprias tropas, que agora se voltaram para o banditismo. Ela ordena a sua assistente que peça a todos para não relaxarem e se prepararem para lidar com quaisquer outras invasões que possam ocorrer em Italica. Ela também pede que descartem os corpos dos bandidos mortos e construam fortes barreiras. Enquanto isso, ela envia uma mensagem ao exército real, que virá em seu auxílio dentro de 3 dias. Dito isso, a princesa se dirige aos aposentos de descanso do castelo, onde o mordomo lhe pergunta se há uma maneira de evitar mais combates. A princesa responde que se pararem de lutar, perderão tudo, seus homens serão mortos e as mulheres serão agredidas. Então, para evitar isso, eles precisam lutar o máximo que puderem para sobreviver. Depois de dizer isso, a princesa se dirige aos seus aposentos para descansar, pedindo ao mordomo e à criada que a avisem se algo importante acontecer. Ela se sente miserável ao se deitar. Incapaz de afastar a decepção, ela nunca imaginou que sua primeira batalha terminaria em desastre. Quando criança, ela sempre sonhou em se tornar a maior cavaleira do reino e treinar com os melhores instrutores. Seu objetivo era criar sua própria ordem de cavaleiros, com a ajuda de seu mentor, Gray. Após 7 anos de trabalho árduo, ela finalmente estabeleceu sua ordem, mas seu pai nunca a permitiu se envolver em batalhas reais. Em vez disso, sua ordem de cavaleiros era usada apenas para fins cerimoniais, como guardas de honra. Horas depois, a criada e o mordomo a acordam com notícias urgentes. Eles lhe dizem que um grupo de pessoas chegou aos portões do castelo, mas não conseguem dizer se são amigos ou inimigos. A princesa rapidamente se levanta e corre para o portão. Espiando por uma fresta, ela vê um jipe e pessoas saindo. Enquanto observa atentamente, ela percebe que este não é apenas um grupo qualquer de guerreiros, mas entre eles estão Lily, a verdadeira maga, Rory, a infame ceifadora, e uma rara elfa. Ela está entre 2 escolhas: se deve abrir os portões para os estranhos ou afastá-los porque podem ser inimigos. Depois de pensar por algum tempo, a princesa decide abrir os portões, e assim que o faz, ela derruba a Tami apressadamente. A elfa a repreende por ser uma cabeça de vento e abrir os portões, sem perceber que alguém poderia estar perto. Logo a Tami acorda e pede a seus camaradas que fiquem em prontidão, e ele os contatará quando necessário. Ele olha para a princesa e pede que ela explique a situação. A princesa Pinar explica que a cidade-fortaleza de Itálica está localizada no cruzamento das rodovias Tesseria e Ápia, tornando-a um centro comercial vital. Sua posição importante permitiu que Itálica prosperasse por gerações, governada pela nobreza imperial. No entanto, tudo mudou quando o último governante da cidade faleceu inesperadamente, deixando para trás 3 filhas que logo se viram em uma amarga luta pelo controle do trono. As filhas mais velhas e do meio, ambas casadas com famílias poderosas, continuaram a lutar contra a irmã mais nova, Mui, pelo direito de governar. A luta pelo poder entre as irmãs tornou-se mais intensa, e ninguém conseguia estabelecer uma liderança clara. A situação piorou ainda mais quando o Império enviou forças militares para outro mundo. Cada família nobre foi obrigada a enviar suas tropas para auxiliar na batalha, mas, tragicamente, nenhum dos comandantes retornou. Com suas forças esgotadas e ninguém para liderar a defesa da cidade, a segurança de Itálica declinou rapidamente. Bandidos e forças hostis aproveitaram o estado enfraquecido da cidade, e até mesmo defender suas muralhas tornou-se uma tarefa cada vez mais difícil. Itálica, antes um bastião de poder, agora enfrenta um futuro incerto, seu povo vivendo com medo, enquanto a luta pelo controle continuava. Logo a princesa Pina abre as portas para uma câmara. E quando entram na sala, a Tami e os outros ficam chocados ao ver a filha mais nova, a princesa Moi, sentada em um trono. A princesa mais jovem tem apenas 11 anos, muito nova para ser a próxima governante e assumir a insana responsabilidade. Pinga lhes diz que como a princesa Moi é muito jovem, ela é solicitada a cuidar do reino em seu lugar. Mais tarde, a Tami diz a Pinha que ajudará a Itálica e a princesa Mui, porque a situação atual está dificultando as coisas para todos. Eles precisam estabelecer a paz para poder vender escamas de dragão e ganhar para viver bem. A princesa permite que a Tami e sua equipe assumam o controle do Portão Sul e os ajudem. Logo, a Tami posiciona seus soldados no telhado do castelo e ele inspeciona cuidadosamente os arredores. Logo, ele percebe um grupo de homens e cavalos que são os batedores dos inimigos que estão atrás do Portão Sul. Seu camarada o informa que o inimigo não tem homens suficientes para cercar a cidade e o lado norte se opõe ao penhasco íngreme. Então eles provavelmente vão organizar suas tropas nos 3 portões. Itami está um pouco preocupado porque tem apenas 12 soldados para guardar o Portão Sul e agora eles não podem recuar porque já se propuseram a ajudar a princesa. Itami rapidamente ordena que suas tropas tomem posição, garantindo que estejam cuidadosamente posicionadas. À meia-noite, o inimigo lança um ataque surpresa pelos portões orientais, e Itami rapidamente percebe que os bandidos não visaram o Portão Sul porque não são apenas criminosos comuns traindo soldados. Enquanto isso, a princesa e sua unidade de cavaleiros estão engajadas em uma batalha feroz com outro grupo de bandidos no Portão Oriental. À medida que a noite escurece, flechas começam a chover sobre o castelo, causando pânico entre os defensores. A situação se torna mais caótica quando eles logo descobrem que os bandidos não estão sozinhos e tem um manipulador de espíritos, que se juntou ao assalto, adicionando uma ameaça ainda maior ao conflito.
Uma luta brutal irrompe entre os defensores e os bandidos, com ambos os lados sofrendo pesadas perdas. A princesa, observando o derramamento de sangue se desenrolar diante de seus olhos, fica oprimida pela violência sem sentido. Seus cavaleiros lutam para manter o controle, e os defensores do castelo são levados ao limite. A visão de seu povo caindo enche a princesa de um profundo sentimento de desamparo e culpa. Ela deseja desesperadamente poder chamar Itami e sua equipe para ajudá-los, mas uma onda de culpa a invade. Ela se sente responsável por enviá-los no que agora parece uma missão suicida nos Portões do Norte. Os bandidos lentamente tomam o controle de Italika, espalhando destruição por toda parte. Eles matam e ferem os moradores, deixando medo e caos para trás. O exército imperial tenta o seu melhor para detê-los, mas tem menos soldados, tornando mais difícil conter os atacantes. Os soldados lutam bravamente, mas o grande número de bandidos começa a sobrecarregá-los. A situação piora quando o comandante do exército imperial é pego no meio da luta. Apesar de seus esforços, ele é morto, deixando os soldados e o povo de Italika em choque e medo. A notícia da morte do comandante se espalha rapidamente, causando pânico entre os defensores e cidadãos da cidade. Sem seu líder, os defensores se sentem sem esperança enquanto os bandidos ficam mais fortes e se aproximam de tomar o castelo. Durante esse caos, o líder dos bandidos avança e faz um discurso para encorajar seus homens. Ele declara orgulhosamente que sua chance de vingança após a perda em Arnes Hill finalmente chegou. Ele os lembra de seus irmãos que morreram naquela batalha e promete fazer o exército imperial pagar por isso. As palavras do líder bandido excitam seus homens, enchendo-os de energia. Ele promete que nenhum dos soldados imperiais será poupado e os chama de traidores que merecem morrer. Seu discurso impulsiona os bandidos a lutar ainda mais, enquanto os defensores de Italika lutam para proteger a cidade. Logo, chega a notícia de que Norman, o comandante do exército imperial, morreu. Isso causa pânico entre os que cercam a princesa, que a instam a procurar a ajuda das forças de defesa japonesas. A situação se torna mais desesperadora à medida que a batalha continua, e fica claro que os portões do castelo logo estarão vulneráveis, deixando-os abertos para os bandidos invadirem e matarem todos lá dentro. Seu conselheiro sugere que a única opção é chamar as forças especiais e iniciar a evacuação imediata das pessoas para garantir sua segurança. O tempo está se esgotando e uma decisão precisa ser tomada rapidamente. Por outro lado, Rory não consegue mais se conter de lutar contra os bandidos, então ela corre na direção dos portões orientais. Vendo isso, Itami e seus camaradas a seguem em seu jipe. Enquanto Itami ordena que o reforço 401 fique em prontidão nos portões orientais e aguarde suas ordens. Logo, os helicópteros de combate dos reforços 401 das forças japonesas começam a se dirigir aos portões orientais para tomar suas posições. Em breve, Rory chega ao campo de batalha e fica no meio dos homens em combate que ficam chocados ao vê-la. Ela usa seu machado de mão invencível para matar os bandidos desonestos e rapidamente começa a dominar o campo de batalha. De repente, sob as ordens de Itami, os helicópteros de combate começam a atirar nos bandidos com mísseis e metralhadoras. Eles lentamente começam a destruir as bases do inimigo, desarmando-os rapidamente e forçando-os a fugir para salvar suas vidas. Os bandidos covardes não são páreo para os bem treinados helicópteros de combate 401. Logo, Itami e sua equipe também chegam aos portões orientais e começam a chover balas sobre o inimigo, fazendo-os correr como gatos molhados. Vendo que Itami a apoia, Rory começa a lutar novamente, matando os bandidos como insetos sob seus pés. Finalmente, ela mata o comandante do exército dos bandidos e a multidão irrompe em caos após a morte de seu líder. O comandante dos helicópteros de combate pede a Itami que evacue rapidamente do castelo, porque eles estarão mirando as bases inimigas em 10 segundos. Após destruir as bases, os soldados descem do helicóptero e iniciam suas missões de resgate, enquanto a princesa observa maravilhada a estranha máquina que pode matar pessoas em segundos. Os bandidos são eliminados e os soldados começam a trabalhar para encontrar os moradores e restaurar as casas das pessoas. Os conselheiros da princesa a visitam para lhe dar a notícia de que finalmente venceram. A princesa declara que foi o exército imperial que venceu, mas as forças de defesa japonesas e a sacerdotisa de Envoy, Rory, que conseguiram salvá-los a todos. Ela acrescenta que as forças de defesa japonesas são inimigas declaradas do reino, que se apoderaram da colina Arna, e ela se pergunta se não convocou uma força ainda mais perigosa para salvar Italika. Ela teme que se as forças de defesa japonesas fossem inimigas, ela, seus camaradas e conselheiros teriam sido feitos prisioneiros, e a área agrícola mais importante do Império, Italika, teria sido completamente dominada por essas forças. Após tudo terminado, todos se reúnem na corte real de Italika, diante da princesa Mui. Atami permite que assumam o controle dos prisioneiros, mas sob a condição de que sejam tratados com o devido respeito. Logo, as negociações se encerram e as forças de defesa pedem à princesa que se encarregue das despesas diplomáticas, de delegação e também de segurança. As forças de defesa não ocuparão a cidade de Italika e partirão imediatamente. No entanto, antes de seguirem para o acampamento base, as garotas da equipe de Atami vão vender as escamas de dragão ao mercador. Após um pouco de negociação, Lely consegue obter 30.000 moedas de prata por 200 escamas de dragão.
Mas pelas 10.000 moedas de prata restantes, o mercador lhes fornece algumas informações sobre os eventos recentes a fim de compensar. Após o negócio, todos estão a caminho de volta para a colina, mas de repente o Jeep para com um guincho, e o motorista avisa Itami que pode ver fumaça novamente. Ao usarem seus binóculos para observar de perto, eles notam que se trata de uma garota montando a cavalo. A garota estranha tem cabelos loiros e veste uma armadura, seguida por outras moças atraentes. Quando Itami olha mais de perto, ele consegue ver as bandeiras do reino imperial. Isso significa claramente que as garotas são as cavaleiras da Ordem do Reino, sobre as quais a princesa havia lhes falado anteriormente. A cavaleira loira para bem na frente do Jeep e pergunta, com muita raiva, se eles são inimigos vindos de outro reino. Quando Itami sai para tentar explicar, outra cavaleira coloca uma espada em seu pescoço, exigindo que ele se cale. Quando Itami tenta falar novamente, a cavaleira o esbofeteia, fazendo com que os outros soldados tomem suas posições, prontos para atirar nas cavaleiras rudes. Mas Itami pede que o deixem para trás e fujam, e todos rapidamente viram seus jipes e partem, enquanto Itami é deixado como refém, junto às cavaleiras. As cavaleiras espancam Itami até deixá-lo roxo antes de levá-lo à presença da princesa. Quando a princesa vê Itami naquele estado machucado, ela atira um copo de vinho no rosto de uma das cavaleiras, chamando-as de um bando de idiotas que sequestraram seu salvador, Itami. Ela tristemente lhes diz que violaram o tratado que foi assinado entre as Forças de Defesa Especiais e a cidade de Italika, e isso significa claramente que as Forças de Defesa podem declarar guerra contra Italika. Por outro lado, a equipe de Itami e os demais estão esperando desesperadamente na fronteira de Italika pelo retorno de Itami. O general, que é o segundo em comando, declara que eles esperarão até o pôr do sol, e se Itami não retornar até lá, eles entrarão no castelo para trazê-lo de volta. Enquanto estão conversando, a assistente mais próxima de Itami revela às garotas que Itami é um ranger e elas ficam chocadas ao ouvir isso. Itami, que parece um psicopata obcecado por mangá, é na verdade um ranger muito bem treinado, que passou por um treinamento infernal e possui uma mente e um corpo de aço. Após algum tempo, eles decidem entrar no castelo, já que não há nenhum sinal de Itami. A garota elfa usa sua magia do sono para cantar uma canção de ninar e fazer os guardas caírem em um sono profundo, e logo todos adormecem. Ela rapidamente escala o telhado do castelo e sinaliza para os soldados entrarem nas dependências, e os soldados rapidamente tomam suas posições. Dentro do castelo, Itami é enfaixado e posto para dormir, a fim de ajudá-lo a se recuperar. Quando ele acorda, fica um tanto surpreso ao se ver cercado por garotas que se parecem com criaturas míticas. Uma delas possui orelhas de gato, enquanto a outra tem a aparência de um coelho. Logo, a chefe das criadas entra no quarto e garante a Itami que ele está nos aposentos da princesa, e que ela ordenou aos servos que cuidassem muito bem dele. Ela também o informa que as cavaleiras que o trataram tão mal em seu caminho para Italika também foram duramente punidas, e que todos estão muito gratos a ele por ter salvado a amada cidade deles. A criada comenta seriamente que alguém que salvou o reino não deveria ter sido tratado com tanta dureza. Então, se ele desejar destruir a cidade de Italika para se vingar, eles também o apoiarão. Mas ele não deverá de forma alguma ferir a princesa Mui. Itami rapidamente os assegura de que não fará nada de tão estúpido assim. A criada sorri e lhe diz que, até que ele se recupere completamente, as 4 governantas cuidarão dele, e que ele pode pedir a elas qualquer coisa que precisar. Logo, a garota com orelhas de coelho avisa a todos que alguém está tentando abrir à força as grades da janela do quarto de Itami. A chefe das criadas responde que podem ser amigos de Atami, e se por acaso forem outras pessoas, então elas podem lidar com eles da maneira usual. Quando um Atami confuso pergunta sobre as garotas que o estão apressando, a criada responde que uma delas é uma coelha guerreira chamada Mamina, a outra é a gata chamada Pérsia, a terceira é a medusa chamada Áurea, enquanto a última é uma humana chamada Hmong. Ela o avisa que a medusa pode tirar a energia das pessoas com seus cabelos, mas que ela foi treinada para guardar Atami enquanto ele está se recuperando. De repente, os camaradas soldados de Atami entram no quarto, prontos para atacar caso alguém tente impedi-los de levar seu capitão. Mas suas mandíbulas caem no chão quando eles veem que Atami está sendo tratado como um rei, com garotas incomuns o servindo. Logo, os soldados começam a se dar bem com as garotas cuidadoras de Atami e também com a chefe das criadas. Os homens estão tentando flertar com as garotas enquanto a chefe das criadas continua se agarrando a Rory para obter suas bênçãos. Permanecendo na atmosfera tão animada ao seu redor, Atami comenta que, já que todos são amigáveis por aqui, eles podem ficar em Italika por mais algum tempo e se divertir juntos em nome do intercâmbio cultural. A princesa chama as cavaleiras da Ordem da Rosa e fala com a cavaleira loira. Ela lhe diz para assumir a responsabilidade por ter tratado Atami tão mal e sugere que use seu charme para conquistar o perdão dele. Isso, a princesa espera, os ajudará a superar o incidente de forma pacífica. Relutantemente, a cavaleira loira concorda. Ela se veste com roupas mais reveladoras e vai ao quarto de Atami, esperando encontrá-lo completamente sozinho. Mas quando ela entra, fica chocada ao ver uma reunião bastante animada. O quarto está repleto de pessoas conversando e rindo, e Atami está bem no meio de tudo, ignorando-a completamente. A cavaleira loira se sente profundamente humilhada. Ela lembra a si mesma que é a segunda filha da respeitada casa da Palestina, e que Atami nem sequer a olha. Isso fere seu orgulho, e a raiva rapidamente toma conta dela. Num acesso de pura raiva, ela corre em direção a Atami e o esbofeteia com força no rosto, deixando um grande hematoma. A comoção faz com que eles sejam levados à presença da princesa. Quando a princesa vê o hematoma no rosto de Atami, ela fica chocada. Após saber que a loira Meg é a responsável novamente, a princesa suspira em frustração. Ela começa a se preocupar, temendo que Itami possa retaliar, ordenando que suas forças os ataquem, arriscando assim a frágil paz deles.
Os soldados informam a princesa que estão levando Itami com eles, pois ela está livre para lidar com suas cavaleiras por conta própria. Eles também a informam que Itami precisa apresentar um relatório perante o Senado Nacional deles, então ele tem que estar presente lá. Quando a princesa ouve falar sobre o Senado, um forte sentimento de medo a invade. Ela está preocupada que Itami possa reclamar do mau comportamento de suas cavaleiras, e que o Senado japonês possa declarar guerra contra Itálica. Então a princesa rapidamente se levanta de seu trono e declara que irá acompanhar a Tami até o Senado. Na manhã seguinte, a Tami e seus camaradas e a princesa Pina viajam para o Senado. Ao se aproximarem da colina Arnaz, a princesa nota soldados treinando com suas armas e parece bastante intrigada. Curiosa, ela pergunta a Lely se esses soldados seriam, por acaso, magos usando magia. Lely balança a cabeça e explica que os soldados não são magos, mas sim utilizam armas chamadas pistolas. Ela descreve as pistolas como ferramentas cilíndricas que criam explosões usando balas de chumbo. Essas armas, combinadas com o treinamento deles, tornam os soldados extremamente eficazes em batalha. Lily acrescenta que seu modo único de lutar foi a principal razão pela qual eles derrotaram as forças imperiais na Colina Arna. Enquanto a princesa olha para fora, sua curiosidade se transforma em puro medo. Ela vê tanques, helicópteros e soldados carregando armas, o que lhe parece estranho e bastante aterrorizante. Oprimida, ela compara essas máquinas e armas a monstros vindos de outro mundo, achando difícil acreditar que seres humanos pudessem criar tais coisas. Após chegarem ao acampamento base, a princesa é levada ao tenente-general Hassama, que está encarregado de todas as atividades de defesa na região especial. Lely também a acompanha como tradutora e mediadora. Quando o general pergunta por que uma princesa de alta linhagem da região imperial veio visitá-los, ela responde de forma apologética que suas forças se comportaram de maneira inadequada com a Tami. Então ela veio pedir perdão. O general responde que leu os relatórios e que pode ter havido um mal-entendido nos níveis mais baixos. A princesa acena com a cabeça em concordância e responde que lamenta profundamente por isso. O general diz que a princesa foi gentil o suficiente para servir como mediadora entre o Império e as forças de defesa. E se o tratado estiver lhes causando problemas, eles podem sempre repensar os termos e chegar a um novo acordo. A princesa rapidamente responde que os termos atuais do tratado estão perfeitamente bem. O assistente do general informa a princesa que a Tami pediu a eles que considerassem os hematomas como parte de seu dever na região especial, e não como algo causado pela princesa e pelas cavaleiras. Mais tarde naquela mesma noite, a Tami senta-se em sua cabine, resmungando sobre como seus deveres na região especial o impedem de comparecer a quaisquer eventos de anime. Ele se recosta em sua cadeira, olhando para o teto e desejando uma pausa de sua vida tão agitada. Enquanto suas pálpebras ficam pesadas e ele está prestes a adormecer, uma batida na porta o assusta. Quando ele abre a porta, encontra Lely parada ali, parecendo completamente exausta. Seus olhos estão caídos e sua voz é suave enquanto ela explica que passou o dia inteiro interpretando para as forças de defesa e para o povo de seu reino. Ela pergunta se ele pode levá-la de volta ao acampamento dela. Itami olha para o relógio e franze a testa. Já é muito tarde, e conseguir um jipe a essa hora seria bastante difícil. Ele sugere que ela fique em sua cabine pela noite e descanse um pouco. Lely hesita por um breve momento, mas depois acena com a cabeça, cansada demais para sequer discutir. Antes que pudesse se acomodar de forma adequada, Lely desaba no chão e adormece ali mesmo. Tommy suspira, balançando a cabeça com um pequeno sorriso. Com muito cuidado, ele a pega e a coloca em sua cama, cobrindo-a para que ela possa descansar confortavelmente. Ele puxa uma cadeira para perto da cama e senta-se, pretendendo ficar de olho nela por algum tempo. No entanto, os eventos do dia o esgotaram completamente também. Não demora muito para que ele adormeça, apoiando a cabeça na beirada da cama. No dia seguinte, a garota elfa, Rory, Lily e o mago se preparam para cruzar os portões e ir ao Japão para serem interrogados pelos oficiais japoneses. Para a surpresa de todos, a princesa também se junta a eles, junto com as cavaleiras loiras, dizendo que ela também os acompanhará em segredo. Logo o grupo cruza os portões para chegar ao Japão e todos ficam chocados ao ver os edifícios altos e os arranha-céus por toda parte. A princesa se pergunta que o império que iniciou uma guerra contra uma civilização capaz de construir estruturas que tocam o céu certamente será derrotado. Enquanto Itami está cuidando da papelada, um homem de cabelo encaracolado se apresenta como Komakado, um representante da sede de inteligência, e ele foi encarregado de levá-los em segurança. Itami o olha com muita suspeita e pergunta se ele é do Departamento de Segurança Pública. O homem estranho ri em resposta e responde que alguém inteligente como a Tami pode descobrir a identidade de uma pessoa com bastante facilidade. Komikado tira seu bloco de notas e começa a contar absolutamente tudo sobre Atami e seu histórico. Ele disse que investigou Atami e descobriu que ele teve as segundas piores notas em sua turma durante o treinamento de oficiais, e mal evitou o último lugar porque um outro trainee se machucou. Ele se formou, mas foi reprovado por muito pouco e seu Shihou ficou irritado, jogando-o na escola de oficiais Ranger, que ele terminou de alguma forma. Por alguma razão, Itami foi transferido para Naroshino depois disso. Avaliações pessoais ruins o mantiveram como segundo tenente, mas após o incidente em Ginza, ele foi promovido a primeiro tenente. Mas o que é realmente fascinante é que um preguiçoso como Itami, com uma reputação horrível em serviço, acabou se tornando um Ice Ranker, um grupo de soldados especialmente modelado, após os Boinas Verdes e a Força Delta do exército dos EUA. Itami o olha e responde que se uma colônia de formigas se livrar da mais preguiçosa, então a próxima começará a ser preguiçosa, portanto pessoas preguiçosas são necessárias. O estranho ri de Itami e o zomba, dizendo que se preguiçosos como ele começarem a ocupar posições importantes, então eles estarão definitivamente condenados.
Logo, todos eles entram em um ônibus que os leva pela cidade, que possui mercados e árvores de Natal. Os convidados da região imperial ficam fascinados ao ver os estranhos edifícios com pessoas lá dentro. Eles param em uma loja de roupas para comprar um monte de roupas para os convidados, para que possam se vestir formalmente para visitar o edifício da dieta, e depois vão para um almoço rápido. Após algum tempo, eles chegam ao edifício do Senado, onde a princesa é apresentada ao assistente do primeiro-ministro e ao secretário de Relações Exteriores. Todos eles prosseguem para ocupar seus respectivos assentos. O assistente os informa sobre o procedimento, dizendo que vão realizar uma conferência para garantir que todos estejam na mesma página. Eles discutirão e decidirão sobre uma série de assuntos aqui, de antemão. Logo a notícia se espalha pelo Japão de que após 4 meses do incidente de Ginza, a primeira sessão de perguntas e respostas será realizada na dieta hoje. Além do pessoal das forças de defesa que esteve presente na região especial, juntamente com os refugiados que foram convidados. À noite, uma coletiva de imprensa é organizada para os convidados e as forças de defesa. Assim que a Tami entra com os refugiados, os obturadores das câmeras disparam empolgados, e logo as deliberações se iniciam. Logo em seguida, uma mulher se aproxima do pódio para acusar as forças da SDF por não terem sido rápidas o suficiente para salvar as vidas das pessoas que foram mortas pelo dragão na região de Ginza. Para responder à pergunta dela, a Tami calmamente responde que, como o dragão era mais forte e muito mais poderoso, a SDF não pôde fazer muita coisa. Além disso, eles careciam de poder de fogo suficiente, que ricocheteava no corpo do dragão. Eles realmente queriam ter uma arma muito mais forte, como um feixe de partículas carregadas, um canhão eletromagnético, uma bomba de gravitons ou algo parecido. A prova da força do dragão reside nas escamas coletadas da região especial. E eles concluíram que as escamas são tão fortes quanto o tungstênio e que ele exala chamas de alta temperatura. Então, exigir 0 baixas ao lutar contra um monstro como este é algo irracional. A mulher pergunta a Lily se ela enfrentou algum inconveniente vivendo nos campos de refugiados criados pelas forças da SDF na região especial. Lily calmamente responde que todas as suas necessidades de vestuário, alimentação, abrigo, trabalho e espirituais são muito bem atendidas no acampamento. A mulher pergunta se a resposta da SDS de alguma forma contribuiu para 150 baixas e Lily nega veementemente. A mulher pergunta a Elfa se suas orelhas são reais, e a garota Elfa responde que sim, e assim que ela revela suas orelhas, a multidão enlouquece ao ver uma garota Elfa de verdade. A mulher chocada pergunta se eles enfrentam algum problema com a forma como a SDF lidou com o ataque do dragão. Em seguida, é a vez de Rory, e a primeira pergunta que lhe fazem é o seu nome. Depois disso, pedem para ela descrever a vida nos campos de refugiados, e Rory responde que é algo muito simples. Quando ela acorda, ela reza e à noite ela dorme pacificamente. Ela usa seu tempo para comer, matar e fazer oferendas a Imboy, o deus da guerra. A mulher pergunta que, de acordo com os relatórios, 1/3 dos refugiados foi morto nos ataques do dragão, enquanto a SDS não sofreu nenhuma baixa ou ferimento. Então, as pessoas que deveriam tê-los defendido com suas próprias vidas colocaram sua segurança em primeiro lugar e, no fim, a vida dos civis foi colocada em perigo. Após fazer essa pergunta, a mulher sorri, pensando que finalmente revelou as verdadeiras cores das forças da SDF. Mas de repente, Rory grita no microfone, chamando a mulher de idiota. Rory continua a contar o quão bem as forças de defesa lutaram com o dragão, mantendo os refugiados em segurança atrás de seus escudos. Além disso, ela pergunta o que há de errado com os soldados tentando salvar suas vidas, porque se eles morrem desnecessariamente, então quem vai proteger as pessoas comuns que não fazem nada além de sentar no conforto e reclamar? Ela acrescenta que as forças lutaram contra o dragão de fogo e voltaram vivas, então a primeira coisa que deveriam fazer é elogiá-las. Além disso, o esquadrão de Itami conseguiu salvar 3/4 dos refugiados com suas vidas. E se ela nem consegue entender que os soldados de um país têm muita dificuldade e conseguiram fazer algo que ninguém mais pode fazer, então essa mulher é estúpida e burra. A mulher, visivelmente irritada com a resposta de Rory, a ataca chamando-a de uma pirralha rude que não sabe como falar com seus mais velhos. Ela a zomba por sua falta de valores e tenta educá-la sobre as normas e os comportamentos do Japão. Quando Rory vê a mulher sendo uma pirralha novamente, ela se prepara para lhe dar uma lição, mas para evitar qualquer escalada ainda maior, Itami rapidamente intervém e tenta mudar de assunto. Ele pega o microfone e informa a todos que Rory pode parecer muito jovem para a sua idade. Mas ela é a mais velha entre todas as pessoas presentes na sala. A mulher se levanta novamente e pergunta quantos anos ela tem, e o Harry responde que ela tem 961 anos de idade e a garota elfa tem 165 anos. Belly pega o microfone novamente e explica que ela é uma humana de 15 anos de idade, enquanto Tuca, a garota elfa, é uma espécie rara de fadas elfas que vivem por 1000 anos, e Warrior é uma semideusa que parou de envelhecer, então o conceito de expectativa de vida não se aplica a ela. Mais tarde, a princesa é solicitada a levar de volta os prisioneiros que foram levados pelo governo japonês após o incidente de Ginza. Ao retornar, Atami leva os refugiados via metrô, e claramente eles ficam fascinados ao ver um trem correndo no subsolo. Logo, eles se encontram com Komakado, que os está levando para Tóquio, de onde eles trocarão de trem. Eles estão fazendo isso como parte de seu plano para trabalhar disfarçados e encontrar algumas informações importantes. Ao chegarem a Tóquio, são informados de que o metrô não está mais funcionando devido a um acidente. Komikado diz a Itami que há algo muito suspeito, porque pode haver algumas pessoas que podem atacá-los. Logo, um informante lhes diz para irem a Akihabara, e Itami os leva todos para a casa de sua ex-esposa para mantê-los em segurança.
Todos eles ficam chocados ao ver que Itami também tem uma ex-esposa, alguém que é louca o suficiente para se casar com um psicopata como a Tami. A Tami conta tudo à sua esposa, e como eles estão em perigo de serem atacados, então ela responde que não quer se colocar em perigo também, e todos concordam com ela. Itami diz que teve que largar Kamikado no caminho porque o homem é mais suspeito do que qualquer um e parece estar vazando informações, e há a possibilidade de que eles estejam sendo seguidos. À noite, enquanto todos estão dormindo, a ex-esposa de Itami, Risa, está ocupada escrevendo um mangá que ela tem que entregar no dia seguinte. Um dos soldados pergunta a Risa sobre seu casamento com a Tami. Ela responde que ela e a Tami são apenas amigos por enquanto. Ela diz que eles não se separaram porque estavam brigando, e que eles eram um pouco diferentes dos casais comuns. No dia seguinte, todos decidem ir a lugares bem movimentados, cheios de gente, para evitar qualquer perigo. O grupo então se divide em dois. A Tami e Risa levam o primeiro grupo para fazer compras em Shibuya, enquanto o outro soldado leva a princesa e o cavaleiro à biblioteca, para que possam aprender sobre a literatura do Japão. Logo eles estão no coração de Shibuya, ajudando Rory a escolher um vestido para si e comprando roupas bem modernas para todos. Por outro lado, a princesa fica chocada, sem palavras, ao ver um prédio inteiramente cheio de livros. Enquanto todos estão ocupados com o turismo no Japão, Natami vai se encontrar com seu mentor de longa data, o ex-ministro da Defesa do Japão. Finalmente, todos se reúnem no metrô para irem juntos às fontes termais. Após uma longa viagem, Itami e seu grupo finalmente chegam às fontes termais. Todos estavam bastante animados para relaxar e desfrutar dos banhos. No entanto, o tempo de tranquilidade deles não durou por muito tempo. Rory sentiu que havia alguém os observando. Quando ela olhou pela janela, seus olhos aguçados avistaram um homem parado bem longe, a uns 450 metros da casa de banho. Aquele homem era um dos soldados que estavam de olho neles. O soldado rapidamente relatou a seus superiores, incluindo o ex-ministro da Defesa. Ele lhes disse que um dos hóspedes o havia avistado de uma distância realmente impressionante. Isso deixou bem claro que ela não era uma pessoa comum, mas sim alguém extremamente perigoso. O que o grupo não sabia era que uma equipe militar secreta estava monitorando tanto os movimentos dos convidados da região especial quanto os de Atami. Perto das fontes termais, forças japonesas e estrangeiras estavam realizando um exercício de treinamento militar. Os ruídos altos dos exercícios dificultavam bastante o descanso de Wari. Enquanto os outros do grupo dormiam, Wari permaneceu acordada. Os sons e a sensação de tensão no local tornavam impossível para ela conseguir relaxar. Mais tarde naquela mesma noite, novas ordens chegaram para os militares japoneses. Os superiores lhes disseram para interromper todo o treinamento e retornar imediatamente à sua base. Essa decisão tão repentina mostrou que um acordo político havia sido selado entre os governos japonês e estrangeiro. O acordo parecia envolver a proteção dos convidados da região especial e, acima de tudo, evitar qualquer tipo de problema. Dentro da casa de banho, Wari parece estar numa situação bem complicada, pois não consegue se conter e pula em Atami. Um Atami relutante tenta se livrar de uma Rory bastante excitada, mas ela o mantém completamente imobilizado no chão. No entanto, felizmente, Atami é salvo por um telefonema, e ele imediatamente empurra Rory para longe e salta em direção ao telefone para escapar. Quando Wari, curiosa, pergunta que tipo de aparelho é esse, ele responde que se chama celular e é usado para fazer ligações em assuntos importantes. Wari faz bico e resmunga que as ferramentas dele deveriam aprender a não interromper. Atami olha para a mensagem que acabou de chegar e percebe que é do Ministério da Defesa, enquanto do lado de fora da estalagem, os soldados japoneses e estrangeiros ficam frente a frente. Wari salta da janela e aterrissa bem na frente das duas forças opostas. Ela se move com agilidade, usando seu machado de mão para desviar dos ataques com total facilidade. Enquanto corre em velocidade máxima, os soldados atiram nela, mas seus tiros acabam errando. Em vez disso, eles acabam atingindo uns aos outros em meio à confusão. Os movimentos rápidos e as ações imprevisíveis de Rory deixam ambos os lados lutando para conseguir acompanhar. Fica bem claro que os soldados estrangeiros foram enviados para confrontar os japoneses, mas Rory interrompe completamente seus planos. Um soldado ferido consegue relatar a seus superiores, explicando que eles haviam encontrado os visitantes estranhos e perigosos vindos da região especial. Enquanto isso, dentro da estalagem, Atami está deitado, bem rente ao chão. Ele grita para que todos abaixem a cabeça, enquanto balas estilhaçam as janelas de vidro. O som dos tiros preenche o ar, ecoando de forma muito alta ao redor deles. Atami tenta desesperadamente entender o que está acontecendo, mas o barulho lá fora só aumenta ainda mais a confusão. Em meio a todo o caos, ele ouve a risada selvagem de Rory enquanto ela continua sua fúria. Os tiros e os ataques implacáveis de Rory deixam bem claro que a situação está longe de estar sob controle. Depois de algum tempo, todos saem da estalagem e Risa está assustada como um gato, após ver sangue e corpos espalhados por todas as instalações das fontes termais. Ela pergunta o que está acontecendo e a Itami responde que o Departamento de Segurança Pública chegará em breve, mas eles não podem mais esperar por ali. Ele ordena a seus camaradas, Tomita e Kurobayashi, que tragam todas as armas que possuem e juntem os pertences de todos. Tomita pede à princesa e ao cavaleiro loiro que troquem de roupa e se preparem para partir. Itami se aproxima de uma Rory ferida, preocupado que ela esteja gravemente machucada, mas Rory o tranquiliza, dizendo que seu corpo vai se regenerar novamente. Ela acrescenta que semideuses simplesmente não morrem. À meia-noite, o grupo sai da área das fontes termais, mas eles estão aliviados que ninguém se feriu gravemente e que o Ministério da Defesa tem a posse da estalagem.
Caso contrário, eles teriam se tornado vítimas das forças estrangeiras. Logo, avistam um veículo com um motorista das forças de defesa, e Tomata rapidamente aponta a arma para a têmpora dele, exigindo que ele saia do jipe. Eles tiram o motorista do jipe e Lely o faz dormir com sua magia. Depois de pegar o jipe, eles partem e Itami diz que não irão para a região de Ginza, pois pode ser muito perigoso para eles. Todos estão em pânico no momento e uma Tomana, bastante irritada, pergunta a Tomana por que diabos estão correndo e se escondendo por aí como ratos. Tomana faz uma longa pausa e responde que não sabe, e uma Tomana frustrada aponta a arma para Tomana, avisando-o para parar de brincar ou ela vai atirar nele. A princesa pergunta se ela foi vendida ao governo japonês, porque em apenas 2 dias eles mudaram de veículos e destinos várias vezes, como se estivessem em plena fuga. Ela acrescenta que eles estavam ali para mediar negociações entre um país chamado Japão e o Império, ou seja, estavam ali para conversações de paz, mas ela está começando a acreditar que um grupo de pessoas não quer a paz, e na verdade quer lutar contra eles. Depois de algum tempo, eles chegam à base militar das forças de defesa japonesas para fazer uma pausa daquela longa jornada. Enquanto as 3 garotas saem para comprar algumas bebidas para si, Risa decide provocar um pouco Itami. Ela pergunta se ele gosta da elfa ou se prefere a gótica Rory, baseando-se na personalidade dela, ou se ele quer proteger a loira platinada. Itami concorda com todas as suas perguntas e recebe um soco na cabeça dado por Risa. Depois que todos estão de volta ao Jeep, Risa usa seu laptop para descobrir os horários deles para o dia seguinte. Ela diz a Itami que Rory, Touka, a elfa e Lely terão que visitar o memorial de Ginza. Depois disso, eles estarão retornando para a região especial. Ela diz animadamente a Itami que as pessoas adoraram suas respostas na dieta, e que muitas pessoas se tornaram fãs deles. Isso significa que com toda a multidão ao redor deles na região de Ginza, será muito difícil para esses agentes atacá-los em plena luz do dia. Risa diz que vai hackear o site oficial e garantir que ela carregue mais informações em outros sites até a hora do almoço. No dia seguinte, às 10 da manhã, o povo do Japão fica chocado ao ouvir a notícia da renúncia repentina de seu primeiro-ministro e de sua hospitalização. À distância, os agentes estrangeiros sob o comando do agente Graham estão em suas posições para sequestrar as pessoas da região especial. Agentes de outros 2 países também podem ser vistos por perto, tornando a missão ainda mais difícil, já que eles já perderam sua equipe nas fontes termais, e um primeiro-ministro também renunciou, o que significa que não haverá mais negociações. Graham diz à sua equipe que assim que as pessoas da região especial aparecerem, eles causarão pânico na multidão, cortarão as conexões de TV e os sequestrarão. Logo, Atami chega à região de Ginza, surpreso ao ver uma quantidade enorme de pessoas perto do portão para vislumbrar os convidados especiais. Mas antes que Itami possa sequer parar Rory, ela pula do jipe e a multidão a aplaude como se tivessem visto um personagem de mangá da vida real. Eles estão animados para ver uma garota de outro mundo e começam a cobri-la com buquês e muitas flores. Itami percebe que se eles não agirem agora, a renúncia do primeiro-ministro e todo o esforço de Risa serão completamente em vão. Ele pula da van e pede a Risa para pegar o veículo e abandoná-lo em algum lugar, prometendo que a encontrará assim que for possível. Depois disso, ele ordena a seus 2 camaradas, Tomita e Kurobayashi, que guardem seus 5 convidados da região especial, e se alguém tentar machucá-los, eles estão livres para atirar. A multidão abre caminho para os convidados enquanto os canais de notícias anunciam que as garotas que apareceram na dieta chegaram à região de Ginza, e após depositar flores nos memoriais, retornarão à região especial. A cidade está lotada de fãs acenando e entregando flores a eles. Enquanto isso, do outro lado, Graham está bastante preocupado porque não consegue realizar a missão com tantas pessoas cercando os convidados. De repente, Komakado, o chefe de segurança pública, os visita e diz que está ali para ficar de olho no que os outros países estão tramando. Ele avisa Graham que será forçado a detê-lo se ele tentar ser esperto com ele, informando-o que já prendeu os agentes da CIA. Graham frustrado imediatamente faz uma ligação para dizer aos superiores que toda a equipe de agentes da CIA foi presa. Depois de orar pelo bem-estar dos mortos no memorial, os portões da região de Ginza se abrem para os convidados partirem para seu império e a multidão os aplaude. Logo, eles chegam à região especial e Atami é saudado por seus amigos soldados, e todos estão muito felizes depois de uma viagem repleta de diversão. À noite, a princesa diz ao Cavaleiro Loiro que ela fará questão de pôr um fim à guerra, porque se eles escolherem lutar, então certamente perderão seu império para as forças japonesas. Ela escreve uma carta ao imperador sobre sua decisão e decide retornar à capital no dia seguinte. Após 5 meses do incidente da região de Ginza, da Batalha de Itálica e de outros eventos, a colina Arnis está extremamente pacífica. Diferentes culturas e bens começaram a ser trocados à sombra do portão, e muitas pessoas diversas começaram a se reunir em Alnus. Lentamente, a área dos campos de refugiados se desenvolveu e se tornou uma cidade bastante movimentada. Enquanto isso, a princesa Pina, que havia visto o Japão com seus próprios olhos, retornou ao palácio para trazer a paz, e acompanhando-a estava Shuguara Fuji, um embaixador do Ministério das Relações Exteriores, e negociações secretas estavam prestes a começar. A princesa diz à sua assistente que a sobrevivência do Império reside em fazer a paz com o Japão. Logo, uma festa é convocada na residência de Lord Cícera. A princesa diz ao embaixador que o clã Mardos tem sido uma das famílias mais importantes do Império e possui uma tremenda influência no Senado. Ele é uma das pessoas que estão dispostas a negociar. Após o massacre na colina Arnis,
o Império está reconstruindo seu exército, mas dependerá do Senado escolher entre a guerra e a paz. A facção do Senado que quer a paz está pronta para limitar o poder do Imperador, aquele que iniciou esta perigosa guerra. Após o jantar, a princesa deixa o embaixador para se encontrar com Lord Cícero, uma das figuras mais influentes em suas terras. Ela apresenta o embaixador como um representante do Japão, uma nação misteriosa e bastante distante. O Lorde, intrigado por este raro encontro, pede ao embaixador para descrever sua terra natal. O embaixador fala com grande orgulho, explicando que o Japão é um belo país abençoado com 4 estações bem distintas, florestas exuberantes e água pura e limpa. Para expressar ainda mais sua boa vontade, o embaixador apresenta uma coleção de presentes do Japão, oferecendo-os como um símbolo de amizade e respeito. Lord Cícero examina os presentes cuidadosamente. Eles são intrincados e finamente feitos, refletindo o alto nível de artesanato do Japão. Percebendo a habilidade e o talento desta nação, o Lorde sente uma pontada de arrependimento por ter subestimado o Japão antes. Ele se desculpa por não ter reconhecido as capacidades do país mais cedo. Curioso sobre essa terra distante, Lord Cícero pergunta onde o Japão está localizado. O embaixador explica que o Japão fica além do portão, um portal mágico que conecta seus mundos. No entanto, ele também revela uma dura verdade. O Japão está atualmente em guerra com o Império, a força dominante deste mundo. Essa revelação choca o Lorde e ele imediatamente fica bastante preocupado com as implicações das ações da princesa. Ele se pergunta por que a princesa Pina, um membro da realeza do Império, se aliaria secretamente com seu inimigo. Tais ações, se expostas, poderiam levar a punições severas, até mesmo à morte. Sentindo a preocupação do Lorde, o embaixador calmamente coloca um pedaço de papel sobre a mesa para ele. O documento contém informações importantes e revela que o sobrinho de Lord Cícero é um prisioneiro no Japão. O embaixador explica que a princesa Pina concordou em atuar como mediadora entre as duas nações. Seu objetivo é negociar uma troca justa de prisioneiros para aliviar as tensões e salvar vidas. No entanto, este plano delicado requer o apoio de aliados-chave, incluindo o próprio Lord Cícero. O embaixador pede ao Lorde que apoie a princesa Pina em suas negociações com o Imperador. O sucesso dela depende de figuras influentes como Lord Cícero estarem ao seu lado. Isso não é apenas para garantir a segurança dos envolvidos, mas também para promover o entendimento entre as nações em guerra. Em troca de seu apoio, o embaixador garante a Lord Cícero que seu sobrinho será tratado com todo o cuidado e que farão todo o possível para reuni-los. Lord Cícero leva um momento para pesar suas opções. Sua lealdade ao Império entra em conflito direto com seu amor pela família. Finalmente, ele concorda em ajudar a princesa. A vida de seu sobrinho é muito importante para ser ignorada, e ele vê um grande potencial de paz nesta aliança. Enquanto isso, Atami e sua assistente estão caminhando pela cidade recém-montada, e Atami está feliz que os acampamentos se transformaram em um lugar bem animado. A assistente diz a ele que o aumento repentino no tamanho da cidade significa que eles estão com falta de pessoas, e a única razão pela qual este lugar funciona é porque a princesa Mui empresta suas criadas. Mas infelizmente, isso é uma má influência, porque algumas das criadas trabalham em bares e alguns dos soldados mais jovens estão se tornando frequentadores assíduos dos bares. Enquanto conversam, eles encontram Rory, que acabou de afastar um esquisitão assustador que estava causando problemas. Todos vão juntos a um bar próximo para tomar algumas bebidas, e avistam a garota elfa procurando por alguém. Ela acena para eles e sai para continuar sua busca. O médico da equipe de Atami diz a ele que a garota elfa sai para procurar seu pai morto todas as noites, e eles devem impedi-la, caso contrário, ela pode acabar se machucando. Quando Rory pergunta se eles realmente deveriam forçar a garota elfa a aceitar a realidade, o médico responde que eles precisam fazer isso, pois as pessoas não podem continuar vivendo para o futuro sem aceitar a realidade. Se Tommy pedir ao médico para deixar a elfa fazer o que quiser, pois se contarem sobre a morte do pai, ela pode enlouquecer. Além disso, eles logo se retirarão da região especial e não haverá ninguém para cuidar dela. Ao ouvir isso, o médico fica um pouco triste e sai do bar para ir em direção ao acampamento base. Enquanto Rory e Atami ficam sozinhos, ela lhe conta sobre suas aventuras e o aconselha a honrar a vida o máximo que puder. De repente, uma elfa negra chamada Iao entra no bar e grita com raiva para todos por servirem álcool a crianças. Ela assume que Rory é uma criança e começa a falar com ela de forma rude. Visivelmente irritada, Rory pergunta o que ela está fazendo ali. Então a elfa responde que é filha de Derran e está procurando por pessoas verdes e precisa conversar com elas. Então ela repreende Atami por deixar Rory bêbada, acusando-o de ser um pervertido. Rory imediatamente se esconde atrás da elfa e finge que Atami realmente a forçou a beber com ele. Vendo a elfa irritada pronta para atacá-lo, Atami foge para salvar sua vida, enquanto Rory pula da janela, e a elfa negra está ocupada procurando por Itami. Depois de afastá-lo, a elfa retorna ao bar e pergunta sobre as pessoas verdes que ela está procurando. As pessoas no bar logo entenderam o verdadeiro motivo por trás da encenação de Rory. Ela queria salvar Itami. A elfa verde não tem ideia de que afastou a pessoa que procurava, mas ninguém ousa dizer a ela porque todos têm medo de Rory. A elfa negra mostra às pessoas um diamante de adamantite real que ela preparou como recompensa para quem a levar até as pessoas verdes. Todas as pessoas no bar se reúnem ao redor dela para olhar o grande diamante, dizendo que qualquer um pode comprar terras com aquela enorme peça de pedra preciosa. No entanto, todos começam a brigar sobre quem levará a elfa negra até as pessoas verdes.
A Elfa Negra olha para as pessoas brigando e calmamente lhes diz que elas não são capazes o suficiente para a tarefa e que ela precisa de alguém que possa matar um dragão de fogo ferido. Ao ouvir sobre o dragão de fogo, as pessoas lentamente saem do bar, desculpando-se porque estão com muito medo de lidar com um dragão sedento de sangue. Eles, no entanto, asseguram a Elfa Negra que uma das pessoas verdes pode aceitar sua oferta e matar o dragão por ela. Logo, a Elfa Negra também sai do bar, observando os arredores. Quando ela ouve atentamente, pode ouvir o canto dos espíritos do vento, água limpa e ar puro. A vegetação ao redor dela também é exuberante e densa. Ela encontra um lugar para si e se deita para passar a noite ali, continuamente assegurando a si mesma que logo encontrará alguém que matará o dragão e se vingará por ela. Na manhã seguinte, a Elfa Negra acorda com o som de jatos de combate das forças de defesa japonesas. Ela os observa por algum tempo e então percebe que eles são as pessoas verdes que ela está procurando, e fica aliviada por saber que seu clã será salvo. Acontece que, alguns meses atrás, o Dragão de Fogo havia atacado a Vila Schwartz da Elfa Negra. Com seu hálito de fogo, ele queimou as pessoas em suas casas, matando e ferindo muitos. O dragão a deixou como uma terra estéril, com mais de 220 corpos mortos e pessoas queimadas espalhadas por toda a floresta. As pessoas restantes do clã convocaram uma reunião para encontrar uma solução para o problema do Dragão de Fogo. Eles depositaram suas esperanças na Elfa Negra chamada Yao, que havia arrancado um dos braços do dragão e o afugentado, já que Yao é a mais forte e sábia entre todos, com uma espada e habilidades que ninguém pode igualar. Yao havia perdido todos os seus amigos e seu noivo para o dragão selvagem, então ela recebeu o maior tesouro do clã e foi encarregada de encontrar as pessoas verdes. Com isso, Yao promete assumir a responsabilidade de trazer as pessoas verdes com ela, que acabou sendo as forças de defesa japonesas. No presente, ela segue o caminho do helicóptero e corre em direção ao acampamento base. Ela encontra 2 guardas na entrada do acampamento e lhes conta tudo sobre sua vila e o dragão, mas os guardas não parecem conseguir entender a língua de Yoi. Isso deixa Yao um pouco desapontada, mas então sua mente volta para Itami, quando ela o encontrou no bar e ele parecia entender sua língua. Yuki tenta encontrar pessoas que possam encontrar Itami, mas tudo o que ela encontra são bandidos e malandros que só querem se divertir com ela. Ela logo encontra uma loja onde os soldados da Força de Defesa estão visitando e uma garota muito gentil é a lojista. Ela corre até ela e pergunta se pode ajudá-la a se comunicar com os soldados. A garota mostra a ela um livro vermelho, que serve como guia para se comunicar em 2 línguas diferentes. Ela diz à garota elfa que este livro é um guia para falar com as pessoas verdes e que todos que trabalham ali recebem um de graça. Yao implora a garota gentil para deixá-la ter o livro, mas ela não pode aceitar seu pedido porque pode ser demitida por fazer isso. Ao ouvir a comoção, 2 soldados entram, e ao verem Yao, percebem que ela é a mesma elfa que procuravam há muito tempo. Após um certo tempo, Leli é chamada para ajudar os soldados a interpretar a língua de Yao, que insiste em dizer que precisa da ajuda deles. Lily entra na sala e senta-se em frente a Yao, pedindo que ela diga o que quiser. Yao implora para que a ajude a entregar uma mensagem aos soldados. Ela deseja salvar seu clã do Dragão de Fogo, e para isso precisa da ajuda das forças japonesas. Sujimali leva Yao ao general, que diz não poder ajudá-la, pois sua floresta fica além do território do Império, e sendo um exército estrangeiro, não podem cruzar essas fronteiras sem permissão. Entrar lá significaria uma declaração de guerra, e ela deveria simplesmente desistir. Yao implora que não precisa de um exército inteiro, mas sim de alguns homens que possam derrotar o dragão. O general responde que não pode dar tal ordem, pois isso significaria empurrar seus homens para a beira da morte. Logo, Lily acompanha Yao em um jipe que a leva de volta para suas matas. O motorista olha para a elfa, triste, e diz que Itami talvez possa ajudá-la. Ele é uma pessoa que vai a grandes extremos para salvar alguém de quem realmente se importa. Lily leva Yao a uma casa de chá, que serve um chá incrível para depressão e ansiedade. Logo, Yao começa a chorar copiosamente, dizendo que não pode voltar sem a ajuda dos soldados. Seu clã a espera e espera que ela retorne logo com o povo verde, mas ela está voltando de mãos completamente vazias. Os comandantes militares sentados perto da mesa veem Yao chorando e tentam desesperadamente encontrar uma solução para ajudar Yao e seu clã. Um deles sugeriu eliminar o dragão utilizando o mínimo de força possível. Ele sugere usar mísseis no dragão e, finalmente, enviar alguma infantaria para confirmar que o dragão está morto. Após a pausa para o chá, Lily se despede de Yao e ela caminha até o escritório local, onde a garota elfa trabalha como a gerente. A garota elfa olha para Yao e a cumprimenta alegremente, dizendo que ouviu falar dela por Lily. A garota elfa propõe levá-la aos dormitórios, e também encontrar a princesa no fundo da floresta, onde eles se sentam juntos para uma boa conversa. A princesa começa a compartilhar tudo o que aconteceu desde que retornou do Japão. Ela conta a Itami sobre os desafios e as mudanças no reino e como as coisas se desenvolveram desde sua partida. Após se atualizarem, a princesa pega um mangá de romance, um que ela havia recebido recentemente, vindo do Japão. E também descobre que o Palácio Real é muito influenciado pela cultura japonesa. Os cavaleiros que trabalham no palácio também começaram a apreciar comidas japonesas. Eles passam o tempo saboreando iguarias como doces, sobremesas e chás japoneses, fazendo o palácio parecer mais o Japão do que jamais antes.
Itami escuta em silêncio, intrigado com o quanto a cultura do Japão afetou o reino. Ele não esperava tal mistura de tradições, mas quanto mais ouve, mais percebe o quão profundamente as pessoas abraçaram esses novos costumes e hábitos. A princesa sorri enquanto fala sobre como aprendeu a apreciar essas coisas, mas ainda tem suas responsabilidades. Ela está focada em trazer a paz entre o Império e o Japão, esperando que um dia as duas nações se unam em completa harmonia. Com um último e caloroso adeus, ela diz a Itami que seu trabalho está longe de terminar. Itami deixa a floresta com um senso de propósito. Ao entrar em sua carruagem, o médico que viaja com ele compartilha algumas boas notícias com ele. As crianças da vila de Koto enviaram seus agradecimentos por sua ajuda em salvá-las. Itami sente uma profunda satisfação sabendo que as crianças estão seguras e também aprendendo japonês. O laço entre o Japão e o reino continua a crescer, e isso o enche de um grande orgulho. Enquanto a carruagem avança, Itami olha pela janela. Ele observa a paisagem passar, mas seus pensamentos estão bem longe. Ele sorri silenciosamente para si mesmo, sabendo que tanto o Japão quanto o reino têm um longo caminho pela frente. Ele acredita que a paz pode ser alcançada e sente a esperança de que seus esforços farão a diferença. Em seu coração, ele está determinado a trazer essa paz. A tarefa pode ser difícil, mas neste momento ele se sente mais certo do que nunca de que o futuro reserva grandes promessas para o Japão e o reino. A jornada continua, e à medida que a paisagem muda, seus pensamentos também mudam. Itami permanece focado no panorama geral, sabendo que seu trabalho está longe de terminar. Ele é apenas uma parte de um esforço maior, mas a cada passo, sente que está se aproximando do grande objetivo da paz. O laço entre as duas nações está mais forte do que nunca, e ele acredita que um dia trabalharão juntos como aliados. Ao fim do dia, Yao encontra o povo verde que tanto procurava e fica aliviada por seu clã ser salvo. Com um futuro promissor, um sorriso tranquilo em seu rosto enquanto ele reflete sobre tudo o que foi realizado e tudo o que ainda está por vir. Se você gostou deste vídeo, por favor, considere se inscrever e assista aos próximos vídeos em sua tela agora.